A paz do Senhor para todos. Olá, estamos iniciando mais um comentário das nossas lições bíblicas. E desta feita, nós vamos comentar sobre a lição de número 9, de 28 de maio de 2023, cujo título é Uma Família Nada Perfeita. E aí, como é que você tem recebido os nossos comentários? A cada semana aumenta o número de pessoas que estão acessando a CEADEB TV e também observando os nossos comentários e fazendo também os seus próprios comentários através do like, através dos dislikes. Quero também agradecer ao feedback da querida doutora Alda Veloso, que acompanhou o programa na Rádio Vox. Alô, Valmir Júnior, Deus abençoe, grande abraço para toda a mesa diretora da nossa Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia, CEADEB, e ao querido pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva. Um alô especial também para o nosso querido Adonias. Que Deus te abençoe, Adonias. Você tem sido uma bênção para todos nós. Mas quero também tecer um louvor a Deus e consideração especial a todos os coordenadores de EBD e de ensino do nosso estado e também do Brasil inteiro. O que é que eles têm feito de tão especial assim? Eles têm pego o link que nós enviamos e têm também compartilhado para os professores, os quais também compartilham para os alunos, configurando-se assim um círculo virtuoso que tem feito muito bem ao ensino do nosso Brasil. Brasil que precisa estar conectado ao ensino. Precisamos realmente nos esforçar nesta questão do ensino. E é isso que este programa tem se esforçado também por fazer. Hoje, lembre-se que o seu comentário vai estar concorrendo mais uma vez a um livro. E eu vou explicar daqui a pouco, porque hoje, meu caro Adonias, nós estamos possibilitando e entregando a nossa revista Ensinador Cristão para aqueles que fizeram os seus comentários. Mas vamos, sem mais delongas, à nossa lição. A lição é a lição de número 8, a lição... Opa, vamos lá. Deu um apagão aqui. Uma família nada perfeita. Hoje nós vamos, então, falar sobre a família do grande rei Davi. O texto áureo diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É o apóstolo Paulo quem escreve aos Gálatas no capítulo 6 e o versículo 7. Algumas observações importantes. Primeiro, deixa-me voltar um pouco aqui, porque o nosso querido comentarista da nossa lição, ele diz, uma família nada perfeita. Existe família perfeita? A sua família é perfeita? Sim, existe família perfeita. Aonde? Nos filmes de Hollywood, na Netflix, quem sabe? Não existe família perfeita na prática, no dia a dia. Ah, mas a minha família é perfeita. Na foto. Depois do Photoshop, aí existe família perfeita. Mas família perfeita na prática não existe. E por que, então, uma família nada perfeita? É porque, embora não existam famílias perfeitas, mas existem famílias funcionais. Famílias que se agregam para um ajudar o outro nessa jornada difícil, que é a jornada da vida e a jornada do sucesso. Então, desde já, eu gostaria de fazer esse comentário. Uma família nada perfeita. Que título magnífico! A verdade prática vai dizer assim, tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Nós vamos voltar a esse assunto aí do plantio e da colheita. É uma lei, na verdade, criada por Deus. Tudo que o homem
semear, isso também ceifará. Agora vamos à leitura bíblica em classe. Ela está em 2 Samuel, capítulo 3, versículos de 2 até o 5, capítulo 5, versículos de 3 até o 15, e o capítulo 12, versículos de 10 até o 13, a parte A. Uma pausa para respirar, para falarmos sobre contemplação. Tome tempo para ser santo. Tome tempo para contemplar. Hoje vivemos vidas agitadas e não é apenas o trabalho que faz a vida ser agitada, não. No tempo da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam às vezes 11, 12, 13 horas por dia. Haviam, inclusive, muitos profissionais liberais, pequenos burgueses, que trabalhavam muito para fazer muito dinheiro. Há financistas, pessoas da área de finanças que trabalham desbragadamente. Sim, isso é um exagero. Mas hoje nós temos cerca de 8, 9 horas de trabalho e não é ininterrupto. Há pausas providenciais. Então não é o trabalho o principal vilão da nossa falta de tempo. O que é que nos empaca? O que é que então nos empata? O que é que nos enche? É porque nós temos preenchido este período fora do trabalho com outras coisas, muitas e vãs. Muitas vezes é um seriado que as pessoas assistem, é a tal maratonar, né? Às vezes são 5 horas de maratona de séries. Cuidado com isso. Outras vezes é a rede social. O Instagram você vai passando ali, mesmo é sem fim. O Twitter, você vai passando, você lê notícia como que aquilo ali vai se depositando na sua mente, na sua consciência, na sua memória. E muitas vezes quando você desperta, está atrasado para ir ao culto, está atrasado para o ensaio, está atrasado para isso, aquilo, outro. Por quê? Alguma coisa está ocupando o seu precioso tempo. Que tempo você está tendo para a contemplação, a meditação? Saiba que uma boa parte da vida do crente, da disciplina cristã, é a meditação. E eu quero dar uma gravidade muito grande. Abraço, pastor Ezequias. Ele diz que precisa se soltar mais. É verdade, mas essas lições sobre família são lições que realmente requerem um pouco de pompa, de circunstância, de gravidade, porque esse assunto, por exemplo, que estamos falando sobre contemplar, contempla, irmão, o Senhor, toma tempo para ser santo, operai a vossa santificação dia a dia, reserve um tempo, mesmo que haja variação no horário, mas reserva um tempo para meditar na palavra de Deus, para contemplar o Senhor. Tendo tomado esse ar, vamos então à leitura, começando com 2 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 2. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amnon de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Ragite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. 2 Samuel capítulo 5, a partir do versículo 3, diz: E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas, e esses são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia. Agora vamos para 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 10 até o 13, a parte A. Diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e
Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. É grave esse assunto. Ele merece ser tratado com uma gravidade. Um certo poeta disse algo muito importante, que eu guardei até hoje. E olha que eu li isso há cerca de 15 a 20 anos, mas ele disse assim: dê a um cão de guarda um nome adequadamente feio. Se não me engano, foi num livro de Willer Cantillon, A Morte do Dólar. Recomendo a todos. Talvez não existam mais nas bibliotecas, no YouTube, ou no Google, com certeza não vai ter, mas é um livro excepcional. Willer Cantillon, A Morte do Dólar. Dê a um cão de guarda um nome adequadamente feio, né? Você não vai dar um cão de guarda, um pitbull, um rottweiler, um nome baleia, nada disso. Não. Vem cá, fofinho, que é isso? Por quê? Porque isso não retratará a gravidade daquele cão. Se um menino ou algum vizinho vê você chamando um cãozinho de bolinha, de baleia, ele vai desmoralizar logo no nome e vai pensar que é um cãozinho de brincadeira. E quando vir, pode ser tarde demais. Então, é assim que nós temos que tratar um assunto grave como este. Mas quero também enfatizar um caso, algo interessante, porque no versículo de número 5 diz assim: o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Você sabe, Davi, ele não era rei sobre todo Israel. Davi reinou 7 anos em Hebrom, né? Ele não era rei sobre todas as tribos, mas apenas a tribo de Judá e de Benjamim foi as que se juntaram a Davi. Porém, e aqui esses filhos nasceram em Hebrom. Depois Davi se junta e então ele conquista Jerusalém, a cidade que ele tanto queria, que era a cidade dos jebuseus, que se considerava pela sua altura e a sua murada uma cidade inexpugnável. Não poderia jamais entrar, mas Davi entrou por um aqueduto e então conquistou aquela cidade. Logo após a morte do herdeiro de Saul, Isbosete, então todo Israel subiu e reconheceu a Davi como o rei agora do reino unificado. Dentre as coisas boas que o Saul, o rei desobediente, fez, está o seguinte: ele pega um reino, ou melhor, um país, podemos dizer assim, totalmente fraturado, tribal, e ele pouco a pouco consegue transformar em um reinado. E é esse reinado que ele entrega a Davi, mas não totalmente. Então, depois de 7 anos, e é isso que eu quero enfatizar aqui, então o restante de Israel, as 10 tribos, reconhecem a Davi como o seu verdadeiro rei. Depois, os demais filhos, porque Davi teve cerca de 20 filhos, né? A Bíblia cita o nome da maioria deles e alguns indiretamente diz que nasceram esses filhos a Davi, então ele teve cerca de 20 filhos. Vamos, então, após a leitura bíblica, isso aqui a gente deixa para o final, viu? O sorteio, vamos fazer no final. E falando sobre sorteio, viu, querido Adonias? Você pode continuar comentando também as lições anteriores, porque nós vamos fazer uma limpa aí para ver vamos anotar todas os seus comentários para que a gente possa juntar um e outro e fazermos
na próxima semana um grande sorteio também, tá bom? Nós vamos sortear um livro. Hoje eu não vou dizer que livro é esse, não. Hoje eu só vou sortear a lição. Por isso que eu pedi a Aldonias para deixar para o final. A lição quer dizer a revista O Ensinador Cristão. Essa lição está estruturada com os seguintes tópicos. Primeiro, a introdução. O tópico 1, Rei Davi e sua grande família. Tópico 2, filhos e parentes na casa de Davi. E o tópico 3, o problema moral na família de Davi. E, por fim, a conclusão. Quero me dirigir àqueles que acharam o estúdio um pouco escuro. Na verdade, eu devo isso aqui ao querido Adonias. Ele tem o quê? Astigmatismo? O que é que você tem, meu irmão? É o que ele quer, tudo escuro. Calma lá, irmão, aqui o negócio é claro. Mas muito obrigado, viu, por ter dado esse feedback. Que coisa importante, né, Adonias? Que eles possam interagir. Aí você diz, tá assim, tá assado, e a gente vai ajustando. Muito obrigado pelo parecer de vocês, tá bom? Muito obrigado também ao Adonias, que já ajeitou. Ficou bom? Diga aí nos seus comentários. Vamos então ao primeiro tópico. Aliás, eu falo sempre sobre a leitura diária. Você sabe que eu pego aqui no pé dos professores e dos alunos sobre a leitura diária. É muito importante, gente. Então, na segunda-feira, a proibição divina a respeito do incesto. A terça-feira, 2 Samuel capítulo 13, de 7 a 11, a inocência de Tamar. A quarta, a sagacidade de Jonadab, está em 2 Samuel capítulo 13, versículos 5 e 6. Na quinta, Gálatas 6, 7 e 8. Capítulo 6, versículos 7 e 8, a lei universal da semeadura. Na sexta-feira, a rebelião dos filhos de Davi, está em 2 Samuel capítulo 18, versículos 5 a 10. E também 1 Reis capítulo 1, versículos 5 e também o 6. E no sábado, estaremos em Mateus capítulo 26, versículo 41. E o tema é necessária uma vida de vigilância e oração. Essa leitura bíblica, ela permeia toda a lição. Em algum momento nós vamos tocar em cada um desses assuntos. Eu me lembro de um tempo em que a leitura bíblica, muitas vezes, ela tocava só tangenciando o tema da lição. Mas agora não, está tudo bem ajustado, bem conectado. Que coisa maravilhosa, né? Pastor Elionai Cabral e a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, parabéns. Na introdução, nós vamos falar sobre o sucesso e o fracasso. E eu me lembro de uma novela, não é uma novela, é um livro, né? Como é um livro grande, chamado Romance, então também é chamado de soap opera em inglês, porque é na Inglaterra que vem esse termo, e fala sobre Jekyll e Hyde. É um médico que ele inventa uma porção, e quando ele toma aquela porção, ele se transforma na pior pessoa. Ele, que é um médico conservador, recatado, quando ele toma aquela porção, ele vislumbra tudo que há de pior, não há mais freios morais em si. E ele acaba gostando daquela porção, né? Ele acaba gostando daquela porção. Só que chega um momento em que ele perde a fórmula. Então, aquilo ali, aquela porção começa a dominá-lo. Ele começa a ficar, entre aspas, viciado naquela porção. Então ele perde as estribeiras, até que, além de perder as estribeiras, a moral, ele perde também a sua própria vida. Isso significa uma pessoa com duas caras. Primeiro, o sucesso. Quem olha para Davi como rei, vê opulência, vê um menino que foi tirado do curral, o menino que era o último em sua casa, o menino que era um nada, agora, por causa da sua harpa e da sua coragem, ele chega até o palácio do rei Saul, vence o gigante, casa-se com a filha real e começa a ser muito vitorioso. É tanto que as meninas cantam assim: Saul matou milhares, mas Davi os 10 milhares. Isso aqui é uma música que eu inventei agora.
E aí causa a inveja, causa ciúme em Saul. Mas é a figura daquele homem, daquele jovem que se tornou homem vitorioso, daquele que deveria realmente ser o novo rei. Mas quando nós batemos na porta da casa de Davi, alô, seu Davi, nós vemos algo totalmente contrário a tudo que estava sendo mostrado. Aquela opulência, aquela riqueza real se transforma em pobreza de caráter, em falta de disciplina e em imoralidade. Como está a sua casa, irmão? Está brilhando como a luz? Que o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, possa também proteger a sua família, como protegeu a família de Raabe. Então, sucesso e fracasso. A introdução também, ela é uma panorâmica de tudo que vai ser falado na lição, vocês sabem? Vai falar também sobre família disfuncional. O que é família disfuncional? Bem, vamos falar o que é uma família funcional. A família funcional é uma família em que os seus membros, os seus parentes, do núcleo duro, quer dizer, pais e filhos, e do núcleo estendido, quero dizer, cunhado, sobrinho, sogra, nora, eles encontram também ali conhecimento, instrução, educação, moral, cívica, encontram também uma quintura, carinho, encontram também algo que os reforce as suas individualidades e também seja um fator de saúde para o seu corpo e a sua mente. Isso é uma família funcional. Foi para isso que Deus criou a família. Está no Salmo de número 127 e no Salmo de número também 128. Crescimento populacional, crescimento espiritual, crescimento moral, crescimento sentimental, crescimento físico, alimentação, aconchego, instrução. A família de Davi, embora fosse uma família rica, mas ela era uma família disfuncional. Não funcionou para o objetivo pelo qual ou para o qual Deus a criou. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o motivo dessa disfuncionalidade. Mas você também pode participar. Diga por que a família de Davi era disfuncional. Pode ter algo que esteja me escapando aqui e você pode muito bem cooperar. Se o seu comentário for muito relevante, com certeza estaremos tratando sobre ele também na próxima lição. Vejam outra coisa importante, é que nós já estamos na terceira lição falando sobre essa relação pais e filhos, né? Primeiro nós falamos que os pais eram zelosos e os filhos não tão zelosos assim. Foi a primeira lição, cujo título não é exatamente esse, mas o tema é pais zelosos, mas os filhos reprováveis. Depois nós falamos sobre pais negligentes, né? Ou melhor, não foi pais negligentes não, foi sobre pais... esqueci agora, foi a lição anterior, exatamente a lição anterior, né? Sobre os pais que criam os seus filhos, mas não exatamente na direção de Deus. Estamos mais uma vez numa família também em que há problemas entre pais e filhos. É a terceira. Na primeira lição, nós tiramos o pai, nós deixamos a culpa nos filhos, porque os pais eram zelosos. Na segunda, nós colocamos metade, metade. E aqui a culpa é do pai, do sacerdote familiar. Incesto, rebelião e morte foram as consequências de uma família disfuncional e de um pai que estava muito focado apenas no seu reinado. O primeiro tópico, ele vai tratar sobre o rei Davi
e sua grande família. Ele teve uma grande família, cerca de 20 filhos e 7 esposas. Davi, o ungido de Deus, é o subtópico 1. A minha designação, a denominação, eu gosto de chamar de subtópico, já que eu chamei o ponto 1 de tópico. Mas algumas pessoas que chamam de ponto 1 e subponto 1.1, eu chamo de tópico 1 e subtópico 1, subtópico 2, subtópico 3. Acho que a denominação é melhor, mais bonita, mais adequada. No subtópico 1, ele vai falar sobre Davi, o ungido de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Já me provi de um rei segundo o meu coração. Que coisa linda! Quando eu olho para Davi, aquele menino, aquele adolescente, né? Lá no curral, eu acho lindo, acho maravilhoso. Mas a gente não fica o tempo todo no curral, não. Agora é interessante a gente saber que ele foi o ungido de Deus, mas ele não assumiu logo o trono. Não, passou cerca de 19 a 20 anos até que Saul efetivamente morresse e Davi pudesse assumir o trono, e não foi o trono de Israel inteiro. Você sabe, ainda houve guerra e muitas guerras entre a família de Davi e a família de Saul, mas ele foi o ungido de Deus. E nessa hora, é necessário a gente fazer uma digressão. É necessário a gente ir até a família de Davi. Você sabe que a família de Davi era uma família abençoada. O pai de Davi, Jessé, era filho de Obed, que foi filho de Ruth, a moabita. Ruth, uma mulher excepcional. Algumas pessoas, comentaristas, pensam que Ruth, eu não tenho nenhuma base bíblica, estou aqui trazendo um fato apenas para conhecimento, pensam que a mulher de Provérbios 32, a mulher virtuosa, é exatamente Ruth. Parece ser. Não posso dizer que tudo leva a crer, mas parece ser. E se for, não vai ser nenhuma admiração para ninguém. Mas vejam bem, Ruth com certeza ainda era viva quando nasceu Davi. Ela era bisavó. Naquele tempo as pessoas viviam muito. E ela com certeza era um modelo para aquela grande família. Mas a família de Davi mesmo, a família de Jessé, vocês podem perceber que havia uma anulação do mais novo, do Davi, né? É tanto que quando Samuel foi chamar a Davi para ungir o rei, ele não sabia que era Davi, mas ele chegou e todos estavam à mesa, exceto Davi. Então veja que havia uma certa exclusão. Quando Davi foi chamado, havia uma perplexidade, né? Depois que Jessé mandou Davi para levar a alimentação no front de guerra, os irmãos de Davi, eles disseram, você veio aqui para quê? Para caçoar da gente? Você veio aqui para zombrar da gente? Então eles consideravam Davi sempre alguém fora da laia, alguém fora daquele agrupamento de pessoas mais elitistas, podemos assim dizer. E Davi cresceu ali, naquela solidão, naquele destacamento. E isso teve, com certeza, reflexo para ele. Porque, e aqui eu falo para alguém, não podemos nos isolar, jamais. Precisamos interagir com as pessoas. Ah, eu sou melancólico, eu tenho um temperamento assim mesmo, eu sou entre fleumático e melancólico. Tenha cuidado, nem tudo se explica com temperamento. E mesmo os melancólicos e os fleumáticos precisam deixar que o Espírito Santo dê aquela jornada, aquela lixada, para que vocês possam também compreender o valor do compartilhar os seus dons, os seus talentos, reagir, agir, interagir. Tudo isso são verbos muito importantes, não apenas na igreja,
mas na vida inteira. Vejam que Davi, de certa forma, ele incorpora essa forma de viver. Ele cria para si mesmo alguns tipos de vida que vão ter consequências na vida da família. A comunicação de Davi com os filhos, ela era deficitária. A forma de Davi agir com seus filhos era deficiente. O subtópico 2 vai dizer com todas as letras, Davi era o homem de Deus. Davi não era qualquer um. Ele foi um homem chamado por Deus, escolhido por Deus. Após a sua unção, Deus continuou com ele. Davi era chamado de o suave em salmos. Um homem que compôs muitos salmos. Ele tinha uma intimidade com Deus. Um homem que inventou muitos instrumentos. Um homem que tinha tempo para organizar os turnos dos músicos. Que coisa maravilhosa. Um homem voltado e devotado a Deus. O coração de Davi, podemos dizer sem sombra de dúvidas, era um coração voltado, devotado a Deus. Apesar disso, no subtópico 3, nós começamos a ver as deficiências dele. E agora sim, eu posso dizer com todas as letras. Porque não sei se vocês perceberam que no comentário passado, eu passei em brancas nuvens no tópico 3, porque considerei que a Bíblia não me dá respaldo para pesar a mão sobre Eli, ou melhor, sobre Samuel. Embora Eli, a Bíblia sim, diz que Eli não corrigiu os seus filhos como deveria. Mas no caso de Samuel, eu não encontro esse respaldo todo, a não ser por inferência, mas não, eu deixei Samuel em paz. Se Deus não condena Samuel, não condeno Samuel. Mas agora sim, nós podemos ter certeza de que Deus condenou Davi pela forma como ele conduziu a sua casa, casa no sentido de família. Ele já começou com poligamia. Mas quando Israel pedia um rei, Deus já tinha dito a eles, certo, isso não justifica Davi ter errado. Mas o Senhor já tinha dito realmente que as nações que estavam ao redor, principalmente os edomitas já tinham rei há muito tempo, enquanto Israel continuava como uma nação gerida por juízes e profetas. E isso também não justifica o fato de Davi ter muitas mulheres. Foi um erro que gerou muitos outros erros. Então, Davi ele foi pai de uma grande prole, mas via-se claramente, ouviu-se claramente que ele não estava preparado para, ao mesmo tempo, gerir as guerras de Deus, vencer as batalhas de Deus, organizar um reino tão grande e, ao mesmo tempo, cuidar da sua família. Com certeza, a família foi negligenciada e grandes consequências advieram desta forma terrível de Davi cuidar da sua família. O tópico 2 vai falar sobre... Quase gritei aqui, não foi? Acordou, foi? Vocês me perdoem aí. Quem estava com o rádio muito alto, vai passar não, como é o nome agora? Vai ser veiculado às 19 horas do sábado esse programa. Então o professor que não acompanhou no meio da semana, não pôde acessar o YouTube, então você está acompanhando aí, que Deus te abençoe. Aqui é segunda-feira, no nosso canal da CEADEB TV. Na segunda já está disponível. Que maravilha, para aí você tem a semana inteira, né? Pode ir acompanhando 10 minutos, se bem que o nosso programa, Adonias, tem uma coisa importante. Nós evitamos fazer um programa de 1h30, porque nós acreditamos que é possível ser conciso. Olha que coisa interessante, viu, Adonias? Adonias,
Olha que coisa interessante. Olha aqui para mim, no olhar. Eu estou brincando, ele tem que ficar ali na técnica. Mas veja que coisa interessante. Se nós, é nessa aqui, né? Se eu, como comentarista do comentário, posso passar 1h30, o professor vai dizer, eu preciso também de 1h30. Porque se o comentarista lá, ele leva 1h30 para comentar, então eu preciso, porque do comentário surge comentário do comentário do comentário. Você vai estudar a Bíblia e vai ver, não tinha visto isso, não tinha notado isso, claro. Mas se eu levo entre 40 e 50 minutos, você pode dizer, rapaz, se eu detalhar direitinho, eu consigo em 50 minutos falar tudo que eu preciso falar e o aluno sai com sua caixinha cheia de conhecimento e também da virtude de Deus, porque enquanto estou falando para você, sinto a presença do Espírito Santo de Deus me guiando também a toda a verdade. Tudo bem? Então, filhos e parentes na casa de Davi. Esse é o tópico 2. Olha aqui, subtópico 1 vai falar sobre Tamar. Tamar, a inocente. Tamar, aquela mulher bonita, linda, irmã de Absalão, que era o homem mais belo de Israel, né? A Bíblia faz uma comparação entre belos e belos. No concurso de beleza, Saul, ele era belo daqui para cima. Era um rosto magnífico, belos olhos, cabelo maravilhoso. Mas o filho de Davi, Absalão, era bonito da cabeça aos pés. O que tinha de belo, tinha de ordinário. Tamar, aquela menina linda, tinha uma intimidade de irmão com Absalão, mas o tirocínio dela não funcionava muito bem, não. Ela era uma menina muito ingênua, ela não percebia as artimanhas que foram bem urdidas pelos irmãos e por aquele luxúrio, aquele homem da luxúria, chamado no subtópico 3, onde está o nome dele, Anon, né? Mas vamos para lá. Primeiro, Tamar. Tamar é uma história triste de Tamar. No tempo em que as mulheres já não tinham tanta consideração a vida das mulheres, embora em outros lugares tivesse, sim, eu já falei aqui, numa das primeiras lições, no caso de Moisés e a mulher de Cusi, né? Mas lá em Israel, a mulher era bem tratada, mas ela perdia a importância para o homem. Então, Tamar, uma menina jovem, bonita, ela foi objeto da cobiça de Anon. Ele tramou com seu irmão Jonadab para encontrar-se com ela e teve um encontro forçado, uma relação forçada, que deixou a Tamar completamente desprotegida. A história de Tamar terminou naquele mesmo dia ou noite. A partir dali, Tamar era uma menina triste, uma mulher abandonada, uma mulher sem futuro. A segunda pessoa que é tratada aqui nessa lição, um filho, Absalão. Absalão, que coisa! Olha, Absalão, ele tinha um ego lá em cima, lá nas alturas. O nariz de Absalão não era assim, não, era assim, ó. Era empinado. Ele, por causa da sua beleza, e isso pode acontecer com as pessoas belas. No meu caso, por exemplo, eu tenho que vigiar com esse negócio, porque, né, a gente tem essa beleza toda, graças a Deus. Então, é preciso vigiar, porque o mundo, ele olha muito essa questão visual. Então, Absalão, eu não entendi. Eu não entendi, viu? Não é brincadeira nada, é verdade. Minha mãe falou, e minha esposa também, querida Lucinha, um beijo. Absalão, ele era muito insensado, perfumado, que coisa linda, que beleza, paz, que tez da pele, né? E ele não se dava a contenção, não.
a primeira coisa que ele fez contra o seu pai foi, até agora, o que ele fez foi o seguinte, ele disse, se meu pai não está sendo justo com Tamar, não está punindo Amnon, então, Tamar, você vai morar comigo. E foi a primeira coisa que ele fez. Ele não insistiu com o rei Davi. Não, pai, me ajuda aí, pai. Pai, não esqueça de Tamar. Ela perdeu a sua vida por causa de Amnon. Pai, não. Ele disse, venha morar comigo. Meu pai não lhe socorre. Nosso pai não lhe socorre, mas eu lhe socorro. Deixe comigo que eu resolvo. Quantas pessoas têm errado em relação a isso, né? Aproveitam uma ocasião para roubar o coração. Quem sabe há muitos Absalões. Não é dessa forma que se resolve as questões. Muitas vezes há pessoas muito ocupadas que gostariam muito de serem justas. E você pode contribuir. Eu posso contribuir também com isso, né? Julga a minha causa, aquela mulher, né? Julga a minha causa contra o meu adversário. Ia um dia, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia. Até que na parábola do Senhor, ele diz que até que um dia o juiz disse, vou julgar o caso daquela mulher. Eu falei parábola, mas na verdade é um caso que o Senhor nos trouxe, não exatamente uma parábola, mas um caso que provavelmente ocorreu. Então Absalão começa assim. E depois ele faz justiça com as próprias mãos, que é próprio daquele que se julga mais importante do que as outras pessoas. Ele assassina o seu irmão Amnon. Se meu pai não toma atitude, eu vou lá e tomo. Olha, o topo dessa atitude de Absalão, fazer justiça com as próprias mãos. Depois que ele assassina Amnon, causando um alvoroço muito grande em Israel, uma tristeza para o seu pai. Então ele quer novamente um contato com o pai. Ele quer ver o pai. Ele pede a Joabe, o chefe do exército, general do exército, para que intermedie, para que marque uma audiência com o rei. Como Joabe sabe que Davi está por aqui com Absalão, não quer vê-lo, então ele não faz nada. Mas Absalão, mais uma vez, toma o justiçamento. Ele novamente faz uso arbitrário das próprias razões e manda queimar o campo de trigo de Joabe. Joabe então se irrita muito, vai até ele e diz, marque uma audiência. É daí que marca. Mas vocês sabem, e não preciso eu novamente dizer aqui, que Absalão faz um grande levante, uma rebelião contra o seu pai, que a essa altura já é um homem velho, e tenta roubar-lhe o reino. Mas Deus, ele tira a sabedoria do conselheiro de Absalão, que antes era o seu conselheiro, né? E então o conselho sai pela culatra, Davi tem tempo de fugir, e Absalão, então, é pego e morto por Joabe. Triste fim de Policarpo Quaresma, né? Então, Absalão começa mal, vai mal e termina mal. Cuidado, cuidado em roubar os corações, cuidado com o exercício arbitrário das próprias razões, cuidado com o orgulho. Absalão também é uma pessoa que tinha tudo para dar certo, mas deu totalmente errado por causa desses erros. Amnon, olha que coisa interessante. Vou nessa aqui, ó, pancada. Amnon, ele era o primogênito, portanto, na linha sucessória do trono, ele era o próximo. Mas ele tinha o grande pecado da luxúria. O que é isso? Ele não se continha. Ele viu a sua irmã linda e acendeu nele um fogo. Segundo ele, o fogo da paixão. Estou apaixonado. Estou doente de paixão. I'm falling in love. Eu estou caindo de amor. Cuidado com isso, porque a paixão, ela arde, mas ela é passageira.
É um fogo de gravetos. Sobe, mas logo depois não tem nada, combustível para queimar. Quantas pessoas estão se entregando a paixões tão passageiras quanto uma chuva de verão? Dormem numa cama e ao despertar são descartadas. Sentimentos ruem, vão à ruína, né? Porque não se acercou do modo de operação, do modo traçado por Deus. Não tem um namoro, não tem um noivado, não chegam até o altar de uma maneira incólume. E eu vou explicar aqui incólume, porque às vezes eu falo uma palavra um pouco desconhecida. Incólume quer dizer virgem, o homem virgem, a mulher virgem, resguardada, né? É tão lindo quando os corpos se encontram e aí sim se tornam dois, uma carne só, conforme a vontade de Deus. É maravilhoso. Não é isento de lutas, não é isento de tentações, não é isento de dúvidas, mas é a vontade de Deus e o Senhor luta por vocês. Então Anon, ele se adiantou, ele tramou, e eu vou falar já de Jonadab, ele tramou através do conselho de Jonadab para dizer ao pai que estava doente. Primeiro ele pede ao pai, não, que é isso, pai, ficar com sua irmã aí? Não. Não, pai, eu estou doente, estou precisando aqui de uma massagem aqui e tal, estou mal, um chazinho. Manda ela para cuidar de mim. Davi, o grande rei estrategista. Davi, o homem que tinha a visão de Deus no campo de batalha. Davi, o homem que fugiu de tantas cavernas de Saul. Ele não teve discernimento, ele não teve tempo para pensar sobre essa história de Amnon e liberou a Tamar, coitada, para cuidar de Anon. Foi o seu mal, foi a sua morte, porque ele perdeu o trono e perdeu a vida. Jonadab, nem preciso dizer, um conselho mal dado, um homem mau, um filho de Belial. Eu falei aqui sobre o poder das duplas. Depois de dar uma passada na lição anterior, o poder da dupla. 1 mais 1 não é 2, não. O poder de 2 ele se multiplica para o bem ou para o mal. O tópico 3 vai falar sobre o problema moral na família de Davi. Aqui você está vendo alguém semeando. Uma hora alguém vai colher. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nem sempre, ó que coisa interessante, quem planta é quem colhe. Vocês sabiam disso? Nem sempre quem planta é quem colhe. O profeta Abacuque disse, eu queria que o Senhor definisse os tempos do julgamento, mas nem sempre é assim. Lá em Ezequiel nós vemos uma reclamação, é que os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos é quem botou, ou os dentes embotaram. O que é que o povo estava querendo dizer assim? Claro que Deus dá uma resposta à altura. Não, a alma que pecar, essa morrerá. Claro, mas o que os filhos estavam querendo, entre aspas, dizer é o seguinte, meu pai fez o erro e já morreu, e agora eu estou aqui na Babilônia. Isso acontece? Claro que acontece. O que Deus estava querendo dizer é o seguinte, seus pais realmente pecaram, mas vocês também continuam pecando. Por isso que eu ainda não tirei vocês daqui. Então, muitas vezes, o erro de um pai que se afasta de Deus, e quando eu faço oração pelos filhos, eu sempre quero que os pais, eles deem uma palavra de responsabilidade, cuidar dos filhos no temor da palavra de Deus, porque se eu oro pelos filhos e os pais não fazem a sua parte, infelizmente, a família vai virar uma família disfuncional. E aqui, meus irmãos, precisamos
encarar com muita seriedade essa questão familiar. É preciso reunir os filhos, conversar seriamente, ter um momento formal com os nossos filhos, encará-los. Ah, mas meu pai nunca fazia isso. Não tem problema. Você faça. Você reúna os seus filhos, ou um que seja. Vamos aqui conversar. Para um pouquinho o gracejo, porque tem pai ou mãe que se reúne só para contar coisas hilariantes, coisas engraçadas. Ah, estou feliz. Olhe lá. Muitas vezes o gracejo está substituindo os momentos necessários de seriedade. Para perguntar, e aí, meu filho, está lendo a Bíblia? Como é que está? Já fez a sua leitura diária hoje? Como é que está na escola? Está tudo bem? Ninguém está fazendo bullying porque você é magrelo? Porque você é um pouco gordinho? Ninguém está fazendo bullying no seu cabelo? Ninguém está fazendo bullying ou racismo com a sua cor? Porque você é branquinho ou porque você é escuro? Como é que está a sua vida na igreja? Tem encontrado bons coleguinhas, bons amigos? Você gosta do local onde você congrega? Você gosta da palavra do pastor, do superintendente? Ouça ele, ouça ela. É muito importante você sentir essa temperatura. Porque se o seu filho não encontra nos seus ouvidos um lugar de acalento, uma mensagem de instrução, com certeza ele vai procurar no YouTube, ele vai procurar em algum influencer digital, ele vai procurar no Google o que fazer quando... E aí pode ser que ele seja alimentado com lixo vindo diretamente do inferno. Então, toma tempo também para cuidarmos dos filhos, porque muitas vezes a colheita ela não é colhida por nós. Muitas vezes passamos rapidamente por essa vida e vamos deixar aí o legado. Qual será o meu legado? Qual será o seu legado? O que é que a gente está plantando? Estamos plantando, mas estamos plantando bem? As consequências da sua falta de domínio próprio. Davi, ele não tinha maduro o domínio próprio. Ele via uma mulher bonita, linda, ele queria absorver, ele queria encontrar com aquela mulher. Muitas vezes, e como nós vemos lá em 2 Samuel capítulo 11, todo o capítulo, nós vemos lá de uma maneira indecorosa, imoral, ilegal. Davi jamais poderia ter feito aquilo com a mulher do fiel Urias. Ah, quando eu olho para Urias, eu fico muito triste, muito triste. Como o profeta Natan mesmo falou a Davi, um homem tinha muitas ovelhas, mas ele olhou a única ovelha de um homem. Que coisa triste. Um homem fiel foi vítima de uma injustiça, não por causa de um homem de iniquidade, mas por causa de um homem que deveria dar o exemplo para a sua nação. As consequências da sua falta de domínio próprio foi que a sua família, começando por Anon, continuando em Absalão, não se contiveram. E o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a tentação da incontinência, né? A tentação da incontinência. É preciso se conter. Peça ao Espírito Santo que ele dê esse fruto aqui, ó, domínio próprio. Aquieta-te aí. Ó a consequência aqui, ó, o incesto, um irmão com uma irmã. E, por fim, o assassinato de Absalão. Absalão assassinou ao seu irmão Anon, no capítulo 13. E, por fim, a vigilância, a proximidade e o exemplo. 3 coisas essenciais na vida do pai de família, do sacerdote da família. Primeiro, olhar tudo. Ah, mas eu quando chego em casa já estou tão cansado, eu não consigo olhar. Consegue. Você tem ouvidos para ouvir. E aí, como foi o dia? Se a esposa fica em casa, e aí, meu amor, como é que foi o dia? O que é que esse menino produziram aí? O
que é que eles te contaram? Que às vezes fica muito segredo entre mãe e pai, o que pode ser perigoso, né? Minha mãe, eu vou te contar, mas não conta nada ao meu pai, não. Como é que o pai vai ter o sentido daquela temperatura? Óbvio que tem alguns segredos que são segredos mesmo, entre homem e homem, mulher e mulher, mas cuidado com isso aí. Muitas vezes, os sacerdotes da família, ele não procura saber, ele deixa o barco correr, o barco navegar em águas muito profundas, de forma que já não dá mais para trazê-lo novamente para a superfície. Então é preciso ter vigilância, é dever dos pais estarem em contato. E essa vigilância só acontece quando há proximidade. Quando os pais estão próximos dos filhos. Procura momentos em que você possa estar perto dos seus filhos. E eu sei que essas aulas têm alcançado filhos também. Filho, facilite as coisas. Procure a proximidade com seus pais. Porque às vezes eles mesmos acham que vocês estão distantes por querer. Então você toma a dianteira, dá o primeiro passo. Ô meu pai, vamos ali, vamos tomar um azinho ali. Azinho? Negócio de azinho, rapaz. Eu ligo o ventilador. Vigie. Não. Onde é que você quer ir? Vamos embora ali. Sei lá, a gente andar aí. Vamos lá, vamos andar. E tal. Ah, você vai ver o que é que vai sair disso. Vai sair muita coisa boa, coisa que você não sabia. Deixa eu dar um exemplo, pessoal. O meu pai já com 79 anos, eu fui ao interior e coisa que eu não costumava fazer, eu coloquei-o dentro do carro para rodar por dentro daquele distrito de Várzea da Pedra, povoado. E fui conversando com ele, me surpreendi, porque eu pensei que meu pai com 79 anos já estava pensando em embarcar para a cidade. Vocês conhecem? Nada. Meu pai já estava um tanto doente, pressão alta, açúcar muito alto, mas ele tinha sonhos. Sabe o que era que eu queria? Era construir aqui um bocado de casa para alugar, fazer desse povoado aqui, um povoado mais bonito e tal, falar com o prefeito, parará, não sei quem está me devendo tal dinheiro, quando me pagasse eu ia fazer isso. Eu digo, olha que coisa interessante. Que coisa importante. E eu comecei a viabilizar momentos para que o meu pai pudesse falar mais, que ele era muito calado. Se você andar com seu filho ou sua filha ou seu pai ou sua mãe e deixá-lo falar, duas coisas podem acontecer. A primeira, se ele fala demais, uma hora vai cansar. Dê glória. Porque tem gente que fala. Tem gente que fala. Fala, mas uma hora vai cansar. E se fala de menos, uma hora vai falar. Você vai provocando, você vai incentivando. Sim, me fale aí sobre isso. Nada, para ali não prestou não. Sim, mas e o outro? Aquilo ali. E você vai começar a compreender aquilo que está guardado lá dentro do coração do seu pai, do coração do seu filho, do coração da sua mãe. Então, proximidade. E, por fim, um exemplo, né? Que é uma coisa importantíssima. Qual é o mais importante, pastor? Não sei. Não, com certeza é o exemplo. Alto lá. Alto lá. O exemplo é muito importante e você deve dar exemplo. Mas se você não instruir como manda a palavra de Deus, por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós achamos que o fato de dar o exemplo é tudo. Mas o exemplo só, ele cria muitas lacunas. Por quê? Porque o seu filho não está 100%, 24 horas com você. E tem muitos ensinamentos que ele vai ouvir de você. O que não pode acontecer é você falar alguma coisa que não possa fazer. Porque aí vai dar um bug na cabeça do menino ou da menina. Mas atentem muito bem para isso. O poder da instrução. Falei nisso na lição passada.
A vigilância, a proximidade, a instrução são essenciais. Fale com seu filho. Os judeus, vocês sabem, eles não tinham, antes, logo no início, não tinham escolas. Como era então? Os pais reuniam os meninos e começavam a falar, começavam a ensinar, né? Era a instrução. Instrua eles de manhã, instrua de tarde, instrua de noite, instrua sentado, instrua andando, instrua em todos os momentos. Aí, olha, por que aquela festa, meu pai? Por que a gente vai subir para a festa? Ah, vou lhe mostrar, vou lhe ensinar por quê. Houve um dia em que o nosso povo estava para ser exterminado, mas Deus interviu. Então, o rei perdeu o sono, e quando ele leu que Mardoqueu, ele salvou o rei, então mudou tudo. Ah, meu pai, que maravilha! Nosso Deus é maravilhoso. É. Por que, meu pai? A gente vai aos cultos ao domingo. Ah, porque o Senhor ressuscitou no domingo, então a cristandade adotou o domingo. Então isso começa a fazer sentido para os filhos. Fale mais sobre isso. A igreja não pode ser apenas uma obrigação de ir, mas precisa ser um culto racional. Colheita maldita, eu destaquei aqui de 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 15. Ele deixa claro que o problema da família de Davi teve seu nascedor, ou sua origem, no mundo sobrenatural. Ou seja, foi consequência do pecado do sacerdote do lar, quando este desprezou o próprio Deus e sua palavra. Olha o que está escrito ali em 5 e 9. Porquanto me desprezaste? Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Então aqui já é o profeta Natã que está falando. O Senhor suscitou a espada na casa de Davi. Foi uma consequência do seu erro, do seu pecado, no mundo sobrenatural, no mundo espiritual. Agora, a colheita maldita na casa de Davi. Vamos, Adonia, passa aí. Eu listei aqui 3 formas de estragar os filhos para terminarmos e fazermos o nosso sorteio. Mas eu quero falar com você, que é secretário de EBD, pedir a sua ajuda. Esses comentários, eles querem ser o melhor. Nós queremos ser um bom comentário. Nós queremos comentar aquilo que precisamos realmente compreender. Não podemos nem queremos comentar tudo. Teriam tantas coisas que poderíamos falar, mas queremos enfatizar aquilo que vai fazer a diferença. E temos também focado a conclusão, a aplicação desta mensagem, para que não seja apenas conhecimento. Muitas escolas, elas se fixam tanto no ponto, no contraponto, nas razões e nas contrarrazões, que muitas vezes não vai para a conclusão ou para a aplicação. Isso é um erro. É preciso aplicar. É preciso deixar que o Espírito Santo fale aos pais e filhos nesta lição. Então, listei, inclusive está também no comentário da lição do professor, como estragar seus filhos. Primeiro, Davi está ensinando aí, fique zangado, mas não castigue. Gente, Deus, ele não apenas fica triste, mas ele também castiga aquele que ama. Teria que haver uma punição para Anom, porque a não punição a Anom gerou a revolta de Absalão, a vergonha de Tamar e, posteriormente, a morte do próprio Anom. Segundo, ame demais o seu filho. É uma forma de estragar os seus filhos. Amor é algo maravilhoso, mas amor demasiadamente, ele vai escondendo os erros. Tão bonitinho. Não dá vontade nem de ralhar com ele. Cuidado. Davi amava tanto os seus filhos que no episódio da morte, do assassinato de Absalão por Joabe, ele não olhou o erro de Absalão. Entre aspas, ele deu um mau exemplo ao seu exército e Joabe notou isso. Davi, a gente está aqui se acabando por você, rapaz. E você está olhando o seu filho? Só isso? Então, é preciso amar corretamente os filhos.
na medida correta, corrigindo, com amor. Mas não ame demais, não mime demais. Você está estragando o seu filho. Terceiro ponto para estragar os filhos: perdoe, mas não completamente. Foi o caso de Absalão. Tá bom, perdoa, mas não quero ver sua cara. Ou perdoa ou não perdoa. Não é? Era digno de morte aquilo que Absalão fez. O rei, entre aspas, perdoou, mas não queria vê-lo. Isso gerou ainda mais revolta em Absalão, porque ele fez o quê? Ele atalhou o rei. O rei está velho, o rei está sem tempo, deixa que eu julgo. Né? Se tem que ser feita a coisa, tem que ser feito a vera. Ou de vera, ou com veracidade. Não, perdoe completamente. Agora, não esquecendo da punição por causa do erro. E por fim, eu quero deixar uma mensagem. Essa aqui foi uma não atualização do programa, né? Agora, Adonias, eu vou ali para o sorteio. Cadê ele? Vamos ao sorteio do nosso... Aqui, ó, carimba, que é top. Da nossa revista Ensinador Cristão. Você traz para mim ali, Adonias? Por favor. Então, está aqui a revista Ensinador Cristão. Como a escola dominical pode ser usada para alcançar famílias para Cristo. Esta revista Ensinador Cristão vai para quem? Aqui assim? Isso, tá ótimo. Vai para Robert Souza. Na verdade, todos os comentários foram bons. Certo. O Robert Souza, ele abrangeu realmente um ponto crucial da lição. Ele, na verdade, fez um comentário breve e foi uma sinopse da lição. E ainda no final ainda fechou. Pastor, isso é top. Quer ler o comentário dele? Meu querido Roque, por favor. Você quer ler aqui? Não. Aqui, ó. Muito obrigado, Inês. Então, a revista Ensinador Cristão já está aqui disponível para o Robert Souza. Ele fez o seguinte comentário: a paternidade é uma grande lição de Deus para conosco. Nos conecta à imagem e semelhança do Eterno que cuida de nós. Paternidade saudável evolui seus filhos em todos os aspectos socioemocionais, culturais e espirituais. Paternidade inspira e gera exemplo. Gratidão pela lição, pastor. O Senhor é top. Top são vocês que nos aturam aqui. Muito obrigado. Então, a revista Ensinador Cristão vai para o querido Robert Souza. Um grande abraço a todos os leitores, a todos aqueles que acompanham o Instagram do Assembleianos de Valor. Assembleianos de Valor é top das galáxias e eles também estão conectados, de certa forma, a nós que fazemos mídia. Eles são os midiáticos do Brasil e do mundo. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a nossa próxima lição. A Deb TV, uma herança de fé pra você.